Seja honesto, você provavelmente já sonhou em como seria incrível aprender qualquer coisa instantaneamente. Como estalar os dedos e boom, você aprendeu. Exatamente como é no filme Matrix, onde eles fazem o upload de conhecimento diretamente para o cérebro. Você já parou para pensar quantas oportunidades passaram porque não conseguiu aprender algo rápido o suficiente? Talvez aquele idioma que abriria portas para sua carreira, ou aquele instrumento que você tanto quis dominar. E aí vem aquela frustração. Caramba, como seria a minha vida se eu tivesse aprendido isso lá atrás? Mas e se eu te disser que existe um gatilho biológico em todos nós capaz de acelerar o aprendizado? Não, e não é mais uma promessa vazia. É uma chave concreta que a maioria das pessoas nunca gira. E você vai descobrir como. Então, presta atenção porque é disso que a gente vai falar hoje. Se você já se sentiu frustrado por não reter informações, por desistir de projetos antes de dominá-los, ou por invejar pessoas que parecem aprender qualquer coisa em um piscar de olhos, bem-vindo ao lugar certo. Aqui eu vou mostrar como funciona o nosso cérebro quando está em modo de aprendizado acelerado e como você pode ativar esse modo deliberadamente. Ao longo desse vídeo, nós vamos destrinchar conceitos simples, práticos e principalmente aplicáveis ao seu dia a dia. Não importa se você quer aprender a tocar violão, falar chinês ou programar em Python. As leis do aprendizado rápido são as mesmas. Prepare-se para entender por que a sensação de desconforto é essencial para o cérebro criar novas conexões, como dormir pode ser a sua arma secreta para reter informações e como pequenos ajustes na sua rotina podem disparar um efeito avalanche no seu desempenho. Você vai entender passo a passo como se estivesse construindo um foguete que vai te levar para outro nível de realização pessoal e profissional. Sem mais demora, vamos direto ao ponto. Mas cuidado, a partir de agora você pode nunca mais encarar o estudo e o aprendizado da mesma forma. O desconforto é o sinal. Você já reparou como crianças aprendem rápido? Elas mergulham de cabeça em tudo, sem medo de errar. Mas à medida que ficamos mais velhos, aprender começa a exigir energia e foco. E aí vem aquela sensação incômoda, quase como um estresse. Parece que algo está errado, certo? Errado. Esse desconforto é exatamente o que sinaliza ao seu cérebro: ei, é hora de criar novas conexões. Mas por que isso acontece? Porque quando você se sente agitado tentando dominar algo, o seu corpo libera adrenalina e acetilcolina. Funciona como pegar um marca-texto e sair sublinhando as informações certas em um livro. Só que se você interpretar esse incômodo como algo negativo e parar, o cérebro ele entende que você não quer se adaptar e as conexões não se formam. Então a primeira sacada é: quando bater o desconforto, tenta sorrir internamente. Tenta reconhecer que ele é o teu amigo. Ele é um indicador de que o aprendizado está prestes a acontecer. E ficar consciente disso já muda tudo. Mas como canalizar essa energia extra para aprender efetivamente? A fórmula do foco. Beleza, você entendeu que o desconforto é o sinal verde. Mas só isso não garante que você vai aprender 10 vezes mais rápido ou que o teu cérebro vai ficar treinado. Existe um ingrediente-chave que atua como catalisador: o foco extremo. Lembra daquele momento em que você está tão imerso em algo que nem vê o tempo passar? Pois é, isso é chamado de estado de fluxo, ou estado de flow, que é mais conhecido. Para ativar esse estado, você precisa eliminar distrações e não basta só fechar as abas do navegador ou guardar o celular. Você tem que criar uma espécie de ambiente sagrado. Alguns minutos de preparação, seja alongando o corpo, dando uma leve corridinha, aquela imaginária, bebendo água ou fazendo alguns exercícios respiratórios, podem colocar o seu cérebro em alerta máximo. Mas espera aí, e se você for daquelas pessoas que não conseguem se concentrar por muito tempo? Exatamente por isso é crucial entender como funcionam os nossos ciclos de atenção de aproximadamente 90 minutos. Após esse período, o seu cérebro ele precisa de uma folga. Você não aguenta ficar com foco absoluto por 5 horas seguidas. Então, qual é a melhor maneira de aproveitar esses ciclos de 90 minutos e intercalar com pausas estratégicas? O poder das micropausas. Sabe quando você para por 10 segundos, olha para o nada e volta a fazer o que estava fazendo? Muita gente confunde isso com procrastinação ou preguiça. Mas, na verdade, essas micropausas podem disparar um replay acelerado no seu cérebro de tudo o que acabou de ver ou ler. Em outras palavras, enquanto você não faz nada, o seu cérebro ele fica processando as informações em velocidade absurda. Então, imagina que você está aprendendo violão. Você pratica o acorde difícil por alguns minutos e, então,
para por 15 segundos. Nesse breve intervalo, o seu cérebro organiza as informações recém-praticadas. Quando você volta, parece que as cordas elas ficam mais confortáveis nos seus dedos. É quase mágico, sabe? Mas isso é pura neurociência. Então, a próxima vez que você se sentir exausto após 20 minutos de estudo intenso, experimenta um intervalo minúsculo. Feche os olhos, conte até 15 e retorne o que estava fazendo. Esse simples suspiro de tempo pode fazer você aprender mais rápido que 99% das pessoas que tentam insistir sem parar, achando que o foco é igual a estar 100% do tempo debruçado sobre o conteúdo. Sono e descanso profundo. Agora nós vamos falar sobre algo que muita gente ignora: o descanso. E não é apenas dormir de qualquer jeito, mas dormir com qualidade. Você sabia que durante o sono o seu cérebro literalmente reencena o que você estudou ao longo do dia? Mas em velocidade muito maior. É nesse momento que as sinapses marcadas por acetilcolina se reforçam. Sem uma boa noite de sono, é como assistir um filme sem áudio. Você perde metade da história. Mas aqui existe um segredo ainda mais interessante: o descanso profundo sem sono. E isso é o que alguns chamam de NSDR, Non-Sleep Deep Rest, ou simplesmente estado de relaxamento guiado, como yoga ou uma meditação leve. Isso permite que o cérebro entre em um modo de reposicionamento de informações mesmo quando você não está dormindo de fato. Se você acha tudo isso complexo, pense da seguinte forma: aprender algo novo hoje, dê prioridade para 7 ou 8 horas de sono, ou faça um exercício de relaxamento profundo antes de dormir ou depois do almoço. No dia seguinte, o conhecimento estará muito mais fresco na sua mente. E se você não acredita nisso, faz o teste aí por uma semana e vê os resultados e depois me fala. Aprender fazendo. Cara, conta aí, quantas vezes você já leu, releu e releu um conteúdo, mas na hora de aplicar de verdade esqueceu tudo? Pois é, só ler não basta. Ler é um input, mas aprender de forma acelerada exige output. Você tem que colocar a mão na massa, ensinar para alguém, escrever, gravar vídeos explicando, praticar. Por exemplo, quer aprender a programar? Não fique apenas assistindo tutoriais ou lendo documentação. Abra uma IDE, escreva código, quebra a cabeça com erros. Errou? Perfeito! Aquela emoção do erro libera compostos químicos que deixam o seu cérebro em alerta. Assim, facilitando a memorização correta assim que você descobre a solução. Portanto, não fique só na teoria. Adote a cultura de prototipar e testar. É o erro que mostra o caminho certo. E é assim que você vai acelerar as suas conexões neurológicas. Repetição e espaçamento. O maior inimigo do aprendizado rápido é a maratona de estudo em cima da hora. Depois, você até tira nota boa, mas esquece tudo em poucos dias. Quando nós queremos reter algo de verdade, nós precisamos de repetição ao longo do tempo. Mas como repetir sem cair na chatice? Simples. Crie sessões curtas de estudo ou de prática todos os dias, em vez de um único bloco gigante por semana. Dessa forma, cada vez que você revisita o conteúdo, o cérebro desenterra as informações guardadas, fortalecendo-as. É quase como abrir uma trilha na floresta. Na primeira vez que faz isso, você quase não vê por onde anda, mas depois de passar 5, 6, 7 vezes, fica um caminho tão claro que qualquer um reconhece. Quando você começa a praticar a repetição espaçada, o seu cérebro começa a receber o recado: peraí, isso é importante e aparece toda hora. Melhor eu gravar em definitivo. Transformando erros em vantagens. É comum, muita gente trava diante do erro. Mas e se o erro for o trampolim para aprender mais depressa? Toda vez que você erra, surge aquela pontada de frustração. Esse incômodo é a tua injeção de atenção. Uma oportunidade gigantesca de se corrigir e subir de nível. Imagine uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela cai várias vezes, rala o joelho, mas a cada tombo, isso a deixa mais atenta ao equilíbrio. Em pouco tempo, a criança está pedalando. E sem os tombos, ela não teria motivos para ajustar o controle e teria desistido. Aplicar isso na vida adulta é simples. Se você fala errado uma palavra em outro idioma e passa vergonha, parabéns, o seu cérebro dificilmente vai esquecer essa palavra novamente. Sempre que tu sentir a tensão do erro, lembra: é nesse instante que a tua mente está escancarando as portas da plasticidade para uma correção definitiva. E é exatamente essa mentalidade que vai te diferenciar dos 99% que morrem de medo do fracasso. O seu erro é o bilhete de entrada para o sucesso mais rápido. Você percebe como aprender mais rápido que 99% das pessoas, ou simplesmente aprender mais rápido, vai muito além de decorar o conteúdo? Nesse vídeo você conheceu algumas técnicas de foco intenso, micropausas, prática deliberada e como o cérebro consolida informações no descanso. Mas lembra do que nós falamos no meu vídeo anterior?
sobre como ficar inteligente pode ser algo muito mais simples do que se imagina. Lá, eu mostrei que a inteligência não se resume a diplomas ou longos anos de estudo formal, mas sim em resolver problemas de forma criativa, aprender habilidades úteis e aplicar sem arrogância. A verdade é que aprender rapidamente e desenvolver inteligência são duas faces da mesma moeda. Se no vídeo anterior nós descobrimos que para ficar inteligente o caminho passa por leituras que nos interessam de verdade, por testar esses conhecimentos e por compartilhar tudo de um jeito respeitoso. Nesse vídeo nós vimos que existe uma forma estratégica de acelerar esse aprendizado usando o desconforto inicial como motor de mudança. O foco em blocos de 90 minutos, pausas curtas para absorver melhor o conteúdo e, claro, as noites bem dormidas para consolidar tudo. No fim das contas, essas ideias se complementam perfeitamente. Você busca o que realmente importa para resolver problemas reais e assim fica inteligente. Não só de fachada, sabe? Mas de forma prática. Você aplica os princípios do aprendizado acelerado para mergulhar nesses temas e dominar cada habilidade em tempo recorde. E se você quer aprofundar ainda mais a forma de ficar inteligente e transformar conhecimento em ação, eu recomendo muito que assista o meu vídeo anterior, onde eu mostro por que a educação formal não precisa ser seu único caminho e como dar os primeiros passos rumo à inteligência prática sem precisar de nenhum milagre genético. Clica ali no bloco no final do vídeo para conferir e de quebra entender como essas duas estratégias de ficar inteligente e aprender rápido andam de mãos dadas para te colocar na frente de 99% das pessoas ou simplesmente te fazer aprender mais rápido. Te vejo lá.